Olá, tudo bem? Sou Silvio Andrade, G-Civil da SA Soluções de Engenharia e estou aqui para mais uma dica rápida. Hoje eu vou falar qual é a função do delimitador de profundidade nas juntas de fachada. Mas antes, vamos à nossa vinheta. Começar a falar sobre a importância do delimitador de profundidade na junta de fachada, eu gostaria de lembrar a você que todas as quartas-feiras, às 20 horas de Brasília, nós temos uma live aqui no canal do YouTube. Essa live é patrocinada pelo Engenharia Play, que é o meu canal de engenharia civil por assinatura que já está no ar, onde entrevistamos profissionais de todo o Brasil que falam sobre seus produtos, tecnologias e serviços, mostrando a prática de uma forma que você nunca viu. Ou seja, a partir de agora você tem a prática da engenharia na palma da sua mão. Tá? Então, se você quiser saber um pouco mais sobre o Engenharia Play, veja aqui no link www.engenhariaplay.com.br que está na descrição desse vídeo, que lá você vai saber mais sobre o Engenharia Play. Agora eu gostaria de dizer que amanhã, 28 de abril de 2021, nós vamos ter o prazer de receber na nossa live aqui no YouTube o engenheiro Gleidson Mazzola da MC Balchimie. É um engenheiro muito experiente, com vasto conhecimento em diversas áreas da engenharia civil. Mas amanhã ele vai responder exclusivamente sobre junta de fachada. Então é importante sua participação, convide seus amigos, fale sobre essa live, que amanhã a live é para responder as perguntas de vocês. Tá? A gente vai bater um papo com o Mazzola, mas as perguntas são de vocês. 1 hora, das 9 às 10 da noite, começa impreterivelmente às 9 horas e termina às 10 horas da noite, só para responder questionamento de vocês. Tá? Agora, essa live só fica aqui no canal do YouTube quando ela estiver ao vivo. Quando acaba a live, ela fica só no Engenharia Play. Essa foi uma maneira que nós conseguimos para valorizar vocês que sempre estiveram presentes aqui no nosso YouTube, ok? Agora veja, quando a gente fala em juntas de fachada, a gente sabe que existem dois tipos de junta de fachada. Que existe a junta de movimentação e a junta de dessolidarização. A de dessolidarização, a gente sabe que tem várias juntas, né? A diferença básica é o quê? A de movimentação, ela pega praticamente todo o revestimento a partir da alvenaria, a partir do concreto, né, das vigas ou lajes ou pilares. Então, ela pega praticamente todo o revestimento. E já a junta de movimentação, de dessolidarização, ela pega apenas o revestimento final, a cerâmica. Então, você percebe que a primeira, o trabalho é de todo o conjunto que faz a fachada. E a segunda é apenas o trabalho térmico da cerâmica. Então a gente percebe que a de movimentação tem realmente uma movimentação muito maior e a gente tem que ter um cuidado especial, não só na de movimentação, na de solidarização, mas ela tem uns requisitos a mais. Tá? Ou seja, a gente tem o quê? Na junta de movimentação, como a gente vai garantir aquele fator de forma tão formoso, né? 2:1, claro, ou então 1 de abertura, meio de profundidade, claro, até um determinado tamanho da abertura da junta, que não é função desse vídeo aqui hoje, tá? Agora, nesses meus 30 anos de experiência, eu já vi colocar mangueira cristal, corda de sisal, isopor e até jornal. Pega o jornal, enrola e sai colocando dentro da junta. Dá para perceber que isso não é engenharia. Nenhum desses elementos aqui foram projetados para fazer a delimitação da profundidade de um mastique. Então a gente sabe que isso aqui é totalmente errado, não deve nem entrar em cogitação. A gente tem que entender que estes detalhes da engenharia civil é que fazem toda a diferença, é que faz a diferença entre uma deterioração precoce e uma performance elevada. Então veja, se a gente for analisar a junta, para a gente entender o que é melhor para a gente colocar nessa junta de movimentação, imagine aqui que você tem o quê? Um fator de forma, como eu falei, de 1 para meio, tá? Não vamos entrar nos outros fatores de formas que existem. E vamos supor que aqui você colocasse uma superfície reta, mesmo que fosse de um polietileno expandido com células fechadas. Então você teria aqui o mastique, tá? Agora, quando a gente lembra do vídeo passado, a gente sabe que o fator de forma, quando a gente chega aqui que estica, ele faz essa curvatura. Por quê? Como eu falei lá, o volume é o mesmo e você aumentou a abertura da junta, então ele afunila. Então, se a gente já colabora com isso, a gente melhora bastante a performance do mastique. Ou seja, se a gente pega aqui, bota alguma coisa cilíndrica na junta, o que acontece? Quando a gente preenche o mastique, dá para perceber que a gente tem um maior contato
dessa região, mesmo preservando aqui o fator de forma de 1 para meio, só quem tem o maior contato entre o mastique e a borda da junta. Isso faz o quê? Se você tem um maior contato, você tem uma maior ancoragem dessa junta, uma maior aderência, né? Uma maior força de aderência. Então, quando essa junta trabalhar, você está o quê? Favorecendo que ela fique fixa lá no lugar. Além de você preservar o fator de forma de 1 para meio. E quando você ainda faz aquele acabamento aboloado, você vê que você melhora bastante. Então você já está ajudando essa junta pelo fato de você aumentar a aderência das bordas e já dá até aquela curvatura, né, para ela esticar de forma mais fácil, né? Se você tem um menor espaço aqui, você vai ter uma facilidade maior, né, de dela expandir e contrair. Então você percebe que isso aqui é importante. Agora, eu já vi muitas situações onde se quer economizar mastique e se coloca uma pequena espessura mesmo no delimitador. Ora, pessoal, não existe milagre na engenharia. Se a gente pensa que a gente colocando esse mastique aí é apenas de estética, não é estética, é técnica. Então você precisa cumprir aquele fator de forma que já deve com certeza vir num projeto de fachada. Já não dá mais para a gente fazer fachada sem um projeto de fachada. Tem que contratar uma empresa experiente para fazer um projeto que vai determinar a abertura a depender da arquitetura do prédio, a depender do tipo de revestimento, das cores do revestimento. Tudo isso leva em consideração para dimensionar a abertura de uma junta de fachada. Tá? Então você vê que também tem o contrário. Tem aquelas pessoas que dizem, olha, já tive muito problema de junta, eu agora quero colocar muito mastique. Então, se você ver o vídeo passado que nós fizemos, você vai entender que isso aqui também não é interessante, porque você vai fazer com que você tenha muito mais força para puxar quando chega no tempo frio, que a junta abre o máximo possível, né? No inverno mais cascado. Então você vai solicitar muito mais esse mastique e aderência. Ou mastique pela coesão, ou a própria aderência, você pode ter problema. Então não tem que inventar. Se você por acaso não tem um projeto de fachada, consulta o fabricante do produto para dizer qual é o melhor fator de forma dessa junta para que você tenha performance apropriada para o sistema, ok? Então veja, se você coloca um mastique do tamanho certo, ele vai alongar, ele vai contrair durante o tempo de vida útil dele. Se você coloca muito, você vai ver que é muita força, como eu falei. E se você coloca pouco, a tendência é ele rasgar mais rápido. Então, é como eu disse, tem que ter o quê? Engenharia, tem que fazer obra de engenharia e não apenas uma estética qualquer que você faz lá para inglês ver, ok? Então o ideal mesmo é usar o quê? Um cilindro de polietileno expandido de células fechadas. Não pode nem ser de célula aberta, porque você quer o quê? Esse aqui é apropriado para o material, o mastique, não aderir nele. Ou seja, o mastique ele vai ter a forma, ele vai fazer a forma conforme o cilindro do cordão, né, do cordão de polietileno, mas não vai aderir, ele vai ficar livre, ele vai ficar solto para trabalhar. Agora veja, não adianta você ter o material correto, mas não ter o diâmetro certo. Você compra um cordão de polietileno expandido de células fechadas, mas você compra com um diâmetro menor do que o da sua junta. Então eu já vi muito também ao longo da minha vida entrançar o cordão para fazer a junta. Também vai dar errado, também vai mudar totalmente as características do material. Tá? É por isso que tem tantos diâmetros, para que você utilize um que seja 25% maior do que a abertura da junta. Para quê? Para que o material ele entre um pouco forçado e ele fique exatamente com a profundidade uniforme para que você tenha a perfeita aplicação do seu mastique. Tá? Então veja, como colocar o cordão na junta, né? O delimitador de profundidade. Então você vem colocando ele, distorcendo com a junta, ou seja, não é para esticar, porque se você estica, ele tem memória, ele vai voltar e vai danificar a sua junta. É para você ir colocando devagar e deixando ele distorcendo com a face da junta. Agora, você não pode pegar uma chave de fenda ou qualquer material pontiagudo para colocar isso lá dentro, né? Então eu já vi muita gente que ele fica empurrando com o dedo, claro que não é pontiagudo, mas como é que você vai determinar a perfeita profundidade desse material se você não tem um gabarito? Então é importante você ter um gabarito
para que você vá aqui e coloque o produto no lugar. Quando eu executava a junta de dilatação, porque hoje em dia eu não estou mais executando, eu estou aqui mais ensinando, debatendo a engenharia, eu fazia um carrinho de inox, eu na empresa de inox, preparava um carrinho, só que aqui ele está com a profundidade fixa, o meu a gente podia variar a depender do tipo de junta, e a roda era um pouco mais fina e a gente conseguia sair colocando em diversos tipos de junta. Então a mesma coisa, só que a vantagem do carrinho é que você não fica de ponto em ponto, você vai passando e ele já vai deixando a profundidade correta. Então você consegue fazer o quê? Consegue colocar de forma perfeita o delimitador de profundidade de uma forma que ele fique uniforme para que o material tenha a profundidade uniforme, tá? Então veja, o que acontece? Aí, já que eu falei na junta de dessolidarização, que ela não é aberta, ela tem fecha, não dá para você colocar um delimitador de profundidade cilíndrico, um cordão do polietileno. Então, para este tipo de situação, como também é um trabalho muito menor de expansão e de dilatação e de contração, então você usa o quê? Você usa uma fita de polietileno de células fechadas, tá? Então, a fita de polietileno de células fechadas, que ele tem um adesivo, ele é autoadesivo. Então, você chega lá na junta e coloca. E como ele é de células fechadas, a mesma coisa, o mastique não vai aderir. Então, quando você preencher o mastique aqui, ele vai ficar livre da aderência do fundo. Se você não sabe o que é que a aderência do fundo promove e não assistiu o primeiro vídeo, assista, que lá eu explico direito como é que é esse procedimento. Agora também você já deve ter visto fita crepe. Utilizar fita crepe. Será que pode utilizar fita crepe? Pode, se o mastique for de poliuretano. Eu não consegui a explicação porque os outros tipos de mastique não pode a fita crepe. Mas quando eu conseguir, eu coloco até uma observação aqui neste vídeo, ok? Então você pode usar a fita crepe para o de poliuretano. Então você percebe o seguinte, que tudo na engenharia são detalhes. Não adianta a gente achar que o que se pede para fazer é simplesmente para dar mais trabalho. Não. O que se quer é que todos os serviços tenham a devida performance e durabilidade, né? Nós temos agora a vida útil de projeto. Tudo está começando a pegar nas empresas de engenharia, porque a gente tem que conseguir ou igualar ou superar a vida útil de projeto. Tá? Então, estes detalhes são de suma importância. Então, você veja que a junta de fachada tem muito mais detalhes para a gente mostrar. Então, por isso que eu digo, lembre-se, amanhã, 28 de abril de 2021, às 21 horas de Brasília, o engenheiro Mazola, Gleidson Mazola da MC Bauchimie, vai estar aqui no canal do YouTube, numa live, só para responder dúvidas sobre junta de fachada. Não perca, vai ser muito interessante, ok? Então veja, era isso que eu queria falar sobre a não aderir no fundo da junta o mastique, tá? Se você gostou, por gentileza, curta, compartilhe. Se não é cadastrado, se cadastre, ative o sininho. Todas as vezes que um novo vídeo chegar, você vai ser notificado. Compartilhe com seus amigos. Vamos aumentar o debate na engenharia civil. Avisa seus amigos sobre essa live de amanhã. Vamos juntar o máximo de gente possível amanhã para que a gente possa cada vez mais melhorar a nossa engenharia civil. Então aguardo vocês amanhã na live com o Gleidson Mazola e no próximo vídeo aqui no YouTube. Um abraço e até lá.